Olá, amigos do YouTube. Assim como prometido, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade a mais uma aula. Esperamos que todos vocês gostem, pois a gente trabalha com muito carinho para encontrar para vocês conteúdos que sejam de aprendizado para todos vocês, para todos nós de uma forma geral, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre um assunto muito importante que iniciamos lá atrás, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras têm mais poder do que podemos imaginar. A Bíblia nos ensina que é preciso ter cuidado com as palavras, pois elas têm o dom e o poder de ferir, curar, destruir, construir ou fortalecer. Isso está na Bíblia, né? O livro mais antigo e que todos nós conhecemos. Pelo menos a gente pensa que a maioria conhece. Eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a gosta comerá do seu fruto. Provérbio 18:21. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Provérbio 13:3. Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem a cura. Provérbio 12:18. Sim. Arrumando um pouquinho aqui. Vídeo caseiro é assim, a gente arruma na hora. Quem guarda a sua língua, guarda a sua alma de aflições. Provérbios 21:23. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem a cura para os ossos. Vocês sabiam disso? Eu também não, fiquei sabendo. O poder da palavra reside na sua capacidade de moldar a realidade, influenciar nas emoções, nos pensamentos e fortalecer ou destruir relacionamentos, até mesmo determinar destinos. Olha como isso é importante. Quem aqui já não ouviu falar de alguém que andou falando o que viu ou o que pensou que viu e muitas vezes trouxe uma discórdia numa família, às vezes uma desgraça, vamos dizer assim, né? Uma morte. Porque se você chega e você fala algo que você acha que viu, e nem sempre tudo aquilo que a gente vê é a realidade, seria melhor que a gente não abrisse a boca e que a gente se preocupasse em cuidar das nossas vidas, dos nossos problemas que mal nós conseguimos dar conta. O cristianismo, o poder da palavra, é especialmente enfatizado através das sagradas escrituras, considerado instrumento divino para orientação e transformação. Em termos gerais, o poder da palavra se manifesta ao criar e destruir, ou curar e ferir, ou construir pontes de conexão ou muros de conflitos. O cérebro no dia a dia, as palavras que usamos podem influenciar o nosso estado emocional cerebral, afetando a nossa saúde, nossos relacionamentos,
Usar a linguagem consciente pode promover bem-estar e conexão, enquanto as palavras negativas podem causar traumas e conflitos. Cristianismo. A palavra de Deus é vista como poder criativo e transformador, através do qual o universo foi criado. Quem já não ouviu falar que Deus disse assim, que se faça a luz e a luz se fez presente? Criador, né? Então a Bíblia é a fonte de verdade e orientação capaz de curar feridas e trazer esperanças. Por isso que recorremos a ela quando precisamos. A influência transformadora, a palavra, seja ela divina ou humana, tem o poder de mudar o destino das pessoas, vocês sabiam? Ao mudar o que se diz, é possível mudar a realidade vivida. Destruição e cura. Palavras podem ser usadas para ferir, diminuir pessoas, especialmente em momentos de raiva, mas também tem o poder de curar, encorajar e trazer alegria. A responsabilidade. É essencial ter cuidado com o que se diz, pois as palavras refletem o estado do nosso coração e podem ter consequências duradouras. Controlar as emoções e a língua é um sinal de sabedoria e domínio próprio, né? Seja consciente, preste atenção nas suas palavras, pois elas revelam seus pensamentos e crenças, escolha e edificação. Use suas palavras para edificar, confrontar, encorajar ou outros, em vez de destruir ou ferir. Nós temos escolha, né? E a vida é feita de escolhas. E temos que escolher de uma forma ou de outra. E a gente só coloca para fora aquilo que o nosso coração está cheio. Princípios de ter cuidado com as palavras. Falar somente o necessário, ouvir, né? E falar com sabedoria e amor para encorajar e fortalecer os outros. Então, se a gente tiver que falar, que seja coisas boas, né? Evitar mentiras, palavras perversas, né? Falar com prudência e ponderar antes de falar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, ensina que as palavras têm a capacidade de construir e edificar ou destruir, e por isso devem ser usadas com sabedoria e propósito. O provérbio 18, 21 já afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha isso. O poder das palavras para trazer tanto a vida, que é a edificação e incentivo, quanto a morte, que é a destruição e desânimo. É só destruição. A língua suave é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Esse versículo contrasta o poder de uma palavra gentil, árvore da vida, com uma palavra cruel. Quer dizer, está fazendo uma comparação, uma palavra gentil como uma árvore da vida e uma palavra cruel que esmaga o espírito. Isso faz mal para a gente mesmo, porque todas as palavras elas trazem uma energia, né? Provérbio 15, capítulo 14. Conectar-se. Use a linguagem para construir pontos e promover conexões saudáveis. Peça perdão. Abra a boca, peça perdão. Se você já falou algo negativo, peça perdão para reconciliar-se com a pessoa. Nossas palavras podem ter o poder de abençoar ou amaldiçoar, de encorajar ou desanimar. É uma arma poderosa que podemos usar ao nosso favor ou a favor do próximo. Nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar. Tudo começa e termina na mente. O que você dá poder tem poder sobre você. É bem por aí, né? Se nós damos poder, ela tem poder sobre nós. Palavra do meu mentor espiritual. Então eu vou contar para vocês uma passagem que aconteceu algum tempo atrás e eu ainda não pensava nem em fazer esse trabalho. Talvez fosse para mim psicografar. Então eu estava deitada, eu estava um pouco sem sono e quando eu comecei a querer pensar em dormir, começou.
as informações vindo, porque é uma coisa, gente, não tem como explicar para vocês. É uma coisa que vai surgindo na sua mente, ela vem. Então, eu creio que seja do meu mentor, porque só um espírito iluminado passaria tanta informação com tantas palavras boas, né, que nos ensina e que são os frutos bons, vamos dizer assim. Então, o que foi que ele disse para mim? Que tudo começa na mente, ele disse. As palavras são criadas aqui na mente. Depois nós as sentimos e depois nós colocamos ela para fora. As palavras nascem na mente, nós a criamos, depois a sentimos e depois falamos. Foi dessa forma que ele me falou. Ele disse: as palavras são como dardos atirados ao vento, mas tem um alvo certo. Vejam vocês o que ele me passou. E vem carregada de uma energia, e quando encontra alguém com as mesmas energias, junta-se a ela. Então, se essa pessoa estiver enfraquecida, ficará pior. Se essa energia atingida for ruim. Porque tem palavras que praticamente nós vomitamos nos momentos de raiva. Ele disse isso para mim. Nós jogamos para fora, né? Vomitamos tudo, vamos dizer assim, né? Algumas palavras ficam presas na nossa garganta e nos prejudicam quando não são ditas. Porque ela foi criada, ela foi sentida e a gente não conseguiu colocar para fora. E ele disse uma coisa bem sábia, que a partir do momento que nós criamos no pensamento essa palavra, não tem como apagar, ela já foi criada. Então, se ela é uma palavra boa, você criou uma energia boa. Se essa palavra é uma palavra ruim, ela carrega uma energia ruim, né? Outras palavras, ele diz que são gritadas no silêncio e vibram dentro de nós, mas a voz não sai. Quando não aguentamos o peso dos acontecimentos que nos afligem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem não se viu num momento tão desesperador que um dia gritou por dentro: Deus, me ajude, sem poder, sem falar. Ela vibrou dentro de você no silêncio e ela foi gritada dentro de você. Então você não imagina a energia que ela foi criada. As palavras podem ser perturbadoras, né? Ou até mesmo sugeridas pelos nossos irmãozinhos espirituais, né? Algo influenciado e criado para nos perturbar ou criar discórdia. Quando elas são boas, influencia positivamente de um mentor ou um amigo espiritual. Isso foi o que ele me passou, gente. Foi muito mais. Mas como já faz um determinado tempo e eu não escrevi na época que eu tinha ela de cor na cabeça, então eu não lembro ela completa, mas ele foi muito claro. Ele disse que depois que a gente constrói, não tem como voltar atrás. A única coisa que a gente pode querer ou pensar é pedir perdão. Porque às vezes a gente, quem já não xingou em pensamento alguém? Fale aqui para mim. Ou não julgou em pensamento alguém, mas não falou. Você acha que essa palavra tem menos peso do que aquela que foi falada? Que você jogou ao vento? O peso é igual. Não tem diferença. Ah, mas eu não falei. Ué, mas você pensou e você sentiu. Você criou essa energia ruim. E ela atinge a pessoa do mesmo jeito. Então você acha que é só quando a gente fala? Não. O pensamento é a maior força que existe. Ele constrói, né? Então vamos entender um pouquinho mais. A nossa aura pode ficar impregnada de criações mentais, né? E podem causar sensações desagradáveis. Porque quando a gente vibra ou pensa muita coisa ruim o dia todo,
fofoca das pessoas, maledicência, né? Julgamentos que a gente faz de todo mundo. Quando a gente vive com esses pensamentos, criando eles acabam impregnando a nossa aura em forma, né, de criações mentais, que são que nem bichos que nós não vemos. Essa criação mental, ela é vista pelos espíritos, ela fica preenchendo a nossa aura, parece que tem um monte de bichinhos, sabe? É incrível. E a pessoa pode sentir coceira, tem a impressão que um bicho picou, vai lá, coça, e não é nada. Dá a impressão que tá com uma alergia. Nossa, você fala, mas parece que tem um bicho andando em mim. Você vai lá e coça, e não é nada. E quando olhamos, não vemos nada. Então vamos a uma reflexão. O que é que você está criando? Porque nós somos co-criadores, porque o nosso pai é um criador. Se herdamos a criação do pai, somos criação desse pai, nós também criamos, só que não criamos com todo o poder que ele tem, né? Imagine se desse poder pra gente. Já pararam para pensar? Seria difícil, né? Então, na visão espírita, a palavra é um instrumento poderoso e carregado de energia, como eu falei para vocês, capaz de curar ou ferir, construir, destruir. As palavras materializam os pensamentos, as emoções, refletindo o estado interior de quem a emite. Então, diz que a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Quem já ouviu falar isso? Eu já, uma porção de vezes, né? Então, a palavra tem uma força criadora, reflexo do nosso estado interior e do que estamos cultivando. O que é que eu estou cultivando ali? O que é que eu estou criando, né? Porque são sementes. Eu estou criando e ela vai dar frutos, né? E o maior prejudicado somos nós mesmos, porque nós somos espíritos. Se nós criamos o mal, qual é a energia que nós vamos sentir e as nossas companhias espirituais? As iguais a nós. Negativas ou positivas? Pois nós nos separamos, quando se fala da separação do joio e do trigo, ela é feita pela nossa energia, aquilo que nós vibramos. Nós nos separamos por vibração, por faixa vibratória. Os iguais se agrupam, né? A gente costuma dizer, tem o que gosta de funk, tem o que gosta de rock, tem o que gosta de música clássica. Não existe um grupo que vai se separando. Aqui na Terra nós nos selecionamos e nos separamos dessa forma, pela nossa energia. E os espíritos do lado de lá fazem o mesmo, porque os espíritos que estão lá já estiveram aqui. Então é isso. Energia e vibração, né? As palavras emanadas, né? Emanam as emoções dos pensamentos. São sementes lançadas, como eu disse para vocês. Responsabilidade é uma responsabilidade direta em usar a palavra com sabedoria, pois ela pode trazer o consolo, o apoio ou causar mágoa e sofrimentos profundos. Tem gente que, quando ouve uma palavra, ele se magoa tanto, aquilo fere tanto ele, que muitas vezes ele fica numa tristeza profunda, num sofrimento, né? Principalmente quando são pessoas que nós amamos, que nos magoam de alguma forma, né? Mas a gente sabe que a gente tem que relevar. Cultivar mágoa, sentimentos ruins, não faz bem nem pra gente, nem pra ninguém. Então, por que é que a gente está criando, né? Por isso que a gente pergunta, o que é que você está criando? Então, nós criamos ao falar de crise e dificuldade. Quando a gente só fala de crise, de coisa ruim, a gente só reclama. Então, nós estamos criando uma realidade para nós mesmos. Nós vamos viver tudo isso, tudo que é ruim. Pois, então, por que é que nós não criamos o que é bom? A gente deve criar aquilo que a gente quer viver de bom, não coisas ruins, né? Então, profetize. O que é profetizar? É predizer o futuro ou prever o futuro? Que nós queremos para nós mesmos. Então, se a palavra tem tanto poder, crie para você uma realidade melhor.
uma outra realidade da que você está vivendo. Você não precisa viver nessa realidade. Você tem condição de construir uma realidade, uma outra realidade muito melhor para você. Basta mudar os seus pensamentos, que é a origem de tudo. Ela nasce aqui, vem para o sentimento, para as nossas emoções e depois para as nossas ações. Então nós a criamos ao falar em crises, dificuldade, reclamando. Então vamos viver tudo isso. Então crie o que você quer viver, profetize e podemos utilizá-los para criar uma outra realidade, como eu já falei para vocês. Eu estou só reforçando aquilo que eu falei. Então devemos lembrar que só o tolo fala do que vê. Ele fala tudo que vê. Notícia ruim, fala política, tudo que é ruim, tudo que é negativo, fala. Esse é o tolo. Já o sábio, sabe o que ele faz? Ele fala do que ele quer viver. Ele não fala do que ele vê, e sim do que ele quer viver. Ele está criando uma outra realidade para ele. Olha aí, para vocês, essa aula de hoje, que eu fiz com todo carinho para vocês, e espero que vocês tenham gostado e que vocês parem para pensar. Esse mentor meu, quando ele me passou, ele falou muita coisa sobre a palavra. Ele falou também que tem palavras que são vazias, sem sentido. Aí o alvo delas, elas se perdem. É como se ela caísse no chão. Não tem valor, porque ela foi criada sem sentido. Aquela palavra que não tem sentido nenhum, nem energia, nem nada, às vezes a gente cria também. Ele falou isso para mim. E tem mais, que às vezes eu lembro uma ou outra, acabei de lembrar essa agora. Então é assim, carregada de energia ruim, carregada de energia boa, vazia, sofrida, gritada, vomitada, lançada como dardos, que atinge. Então se a gente tem esse poder de jogar energia boa para o nosso planeta, para as pessoas, vamos atirar esse dardo de amor, de cura para as pessoas que precisam. Não seria muito mais proveitoso? Faça essa caridade com você mesmo, porque você é filho de um Criador e de um Pai amoroso, de infinita bondade e misericórdia com todos os seus filhos. Então vamos criar o amor, vamos jogar e distribuir sentimentos bons para a humanidade, porque o nosso planeta já está tão carregado de energia negativa por conta dos pensamentos da própria humanidade, que só vibra nessa coisa ruim. Fica aqui os meus agradecimentos a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e semana que vem estarei de volta com mais um tema para vocês. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Fiquem todos com Deus.